Pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de convidá-lo a entrar no meu site www.vandeir.com.br. Lá você encontrará as videoaulas de uma maneira bem organizada para facilitar seus estudos, além dos enunciados das questões. Pessoal, outra coisa interessante é que lá é só você entrar, assistir, não precisa se cadastrar não, viu pessoal? É só aproveitar para estudar. Gostaria de pedir a ajuda de vocês aí divulgando meu trabalho nas redes sociais para os seus amigos. Se eu ajudo vocês com as videoaulas de graça, vocês me ajudem um pouquinho divulgando para o pessoal, ok? Acompanhe a leitura. Um pai deixou um testamento no qual a sua herança será dividida pelos 3 filhos da seguinte forma. O primeiro deverá receber 1/3 da herança, o segundo 2/5, e o restante ficará para o terceiro filho. Qual o percentual da herança que cabe ao terceiro filho? Bem, aqui está falando de percentual da herança. Então a primeira coisa que a gente pensaria é, nós vamos achar um valor em porcentagem como resposta. Mas olha só que legal. Ele não deu o valor em porcentagem, ele deu os valores aí em forma de fração, o que acaba facilitando a gente. Vamos lá para a próxima tela para a gente entender direitinho. Aqui eu separei os dados. Primeiro filho, 1/3. Segundo filho, 2/5. Terceiro filho, não sei quanto que ele vai receber. Aliás, é o que eu quero descobrir. Primeira pergunta, qual é o valor total da herança? Vamos voltar no texto? Um pai deixou um testamento no qual sua herança será dividida pelos 3 filhos da seguinte forma. O primeiro deverá receber 1/3 da herança, o segundo 2/5 e o restante ficará para o terceiro filho. Qual é o percentual de herança que cabe ao terceiro filho? Muito bem, ele não fala o total da herança. Na verdade, ele não precisa falar, você sabe. Aí você está pensando assim, eu vou chutar um valor? Não. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui para você entender direitinho como é que nós vamos trabalhar esse total, ok? Vamos pensar numa pizza. Uma pizza tem quantos pedaços? Uma tradicional, 8, certo? Então vamos pensar assim, vamos fingir que eu comi 2 pedaços da pizza. Então eu vou colocar aqui, 2 sobre 8. A pizza tem 8 pedaços, eu comi 2. Aí um amigo meu comeu mais 3/8 da pizza, certo? E um terceiro amigo comeu o que sobrou. Vou colocar aqui, ele comeu mais X. Isso vai ser igual. Isso vai ser igual ao quê? Qual que é o total? O total é uma pizza, não é? Olha só que interessante. Seria o quê? Seria, por exemplo, 8 sobre 8? Poderemos pensar assim? Poderíamos, nós temos 8 pedaços a pizza. Ao todo, nós teremos que comer 8 pedaços. Ou seja, seria o total. Então, se nós dividirmos aqui, 8 dividido por 8 dá quanto? Não dá 1. Todo número dividido por ele mesmo dá 1, certo? Então, eu vou colocar aqui, vou colocar 1 no lugar. Você viu? 8 sobre 8 é a mesma coisa que 1. 8 sobre 8 representa o total. Mas tudo bem, para que eu estou falando tudo isso? Esse 1 aqui é o nosso ponto-chave. É o que vai fazer resolver essa questão aqui da herança. Por quê? Vou até deixar esses valores aqui em cima para a gente fazer um comparativo. O primeiro filho ganhou 1/3, recebeu 1/3 da herança. O segundo filho recebeu 2/5 da herança. E o terceiro filho recebeu, não sei, vou colocar um X. E qual que vai ser o total da herança? Aqui que está o nosso ponto-chave. Vai ser 1. Por que 1? Aqui na pizza é fácil de a gente entender. A gente tem uma pizza e a gente trabalhou aqui com 8 pedaços. Eu comi 2 pedaços de 8, aqui eu comi 3 pedaços de 8, que é o total de pedaços da pizza. E aqui eu coloquei o número 1. Mas lembra de colocar o número 1, eu tinha colocado aqui 8 sobre 8? O número 8 representa em quantas partes eu dividi a pizza. Nessa parte da questão da pizza aqui, foi fácil de ver, porque a gente tinha o número 8 aqui embaixo. Mas olha só que interessante. Eu tenho o número 2 aqui, o número 8. Poderia simplificar? Poderia simplificar por 2. Ficaria 2 dividido por 2 dá 1. E 8 dividido por 2 dá 4. Então eu vou substituir esse valor aqui. Ficaria 1/4. Certo? Olha só. O denominador não está diferente? Está.
Mas eu não continuo ao todo. Nós não comemos aqui, eu e meus amigos, uma pizza? Sim, o denominador é diferente, mas ao todo nós comemos uma pizza. Não mudou nada. E essa pizza pode ser representado 8 sobre 8. O que aconteceu aqui? Eu simplifiquei. Por isso que eu tenho denominadores diferentes. Aqui na casa de baixo da nossa herança, eu tenho denominadores diferentes. Certo? Então ficaria difícil eu colocar aqui um valor. Em quantas partes eu dividi a herança? Não sei. Quer dizer, dá para saber, mas não é agora o ponto-chave. O importante é saber o seguinte. Eu não sei, assim, quantos pedaços. Vamos supor, dividir em 30 pedaços? É possível. Mas se eu dividir em 30 pedaços a herança, qual que vai ser o valor total da herança? Não vai ser 30 sobre 30? Na mesma história da pizza, ó, a pizza tem 8 pedaços. Quanto que vai ser comer uma pizza inteira? Seria comer os 8 pedaços? Quem receberia a herança inteira? Receberia os 30 partes da herança? As 30 partes da herança, na verdade? 30 dividido por 30 dá 1. Independente do número de quantas vezes, em quantas partes foram divididas a herança, o total dela sempre vai ser 1. Por quê? Vai ficar, por exemplo, aqui 30 sobre 30, 20 sobre 20, 15 sobre 15, certo? Ou seja, o total, quando nós estivermos trabalhando com frações, gente, isso aqui é uma regrinha, tá? Sempre vai ser 1. Justamente por esse motivo aqui que eu expliquei para vocês. A pizza é mais fácil de visualizar. Fica um pouquinho complicado aqui com a herança. Mas vamos dar continuidade no problema. Ó. A parte do primeiro filho, a parte do segundo filho, o quanto o terceiro iria ganhar e o total da herança, que eu vou chamar de 1. Porque o 1 representa realmente o total. Muito bem, já enrolamos demais até agora, né? Vamos resolver? O que a gente tem que fazer? Temos que descobrir o valor de x. Então isso de certa forma ficou fácil agora. A gente só precisa isolar o x. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar esses números que estão atrapalhando a gente e pôr do outro lado. Por quê? A gente quer deixar o x sozinho. Então vamos pegar esses números e pôr do outro lado. Então vai ficar aqui, ó, o nosso x. O mais, se você quiser colocar, você pode, mas não é necessário. Tá? Quando o sinal à esquerda for positivo, não é necessário escrever aqui se tiver um espaço vazio. Certo? Colocar igual ao nosso 1. Aí o que acontece? Eu vou passar para o lado de lá. Certo? Vamos pensar nesse 1/3. Esse 1/3 aqui, ele é positivo ou é negativo? Ele é positivo, não tem sinal nenhum do lado esquerdo, então eu sei que ele é positivo. Vou passar para o outro lado fazendo a operação inversa. Qual a operação inversa da soma? É a subtração. Então vou passar para cá, ó, menos 1/3. Vamos olhar os 2/5? Os 2/5, ele tem aqui o sinal positivo. Ó. Sempre vou olhar o sinal à esquerda. Não importa se ele está longe ou se ele está perto. Vou pegar aqui, ó, e vou olhar esse sinal. Esse sinal aqui é positivo. Então, quando eu passo 2/5 para o outro lado, ele fica negativo, certo? Vai ficar aqui menos 2/5. Pessoal, aqui eu fiz de uma vez, eu passei 1/3 e 2/5 para o outro lado. Se gerou algum tipo de confusão, assiste algumas outras aulas minhas que a gente já trabalhou bastante sobre isso. Ou qualquer coisa, faz passo a passo. Passa 1/3 primeiro, depois passa 2/5, não tem problema. Ok? Mas aqui que nós chegamos aqui. Nós temos o x de um lado e essa continha para resolver do outro. Como é que resolve? Isso aqui é uma subtração, não é? Se é uma subtração de frações, nós temos que tirar o MMC. Eu tenho videoaulas lá no meu site, pessoal, só falando sobre frações, assim, muitas videoaulas, umas 40, 50, mais ou menos, explicando operações com frações, só de MMC, só de simplificação. Tem bastante coisa legal lá, qualquer coisa dá uma conferida. Agora, antes de tirar MMC, aqui eu tenho 1. Toda vez que eu tiver um número sozinho, não importa qual seja, não tiver nada embaixo, eu vou colocar o número 1 embaixo. Porque, ó, 1 dividido por 1 continua 1. Se fosse 2, 2 dividido por 1 é 2, 3 dividido por 1 é 3, não altera o valor. Então, eu coloco o número 1 aqui embaixo, tá bom? Isso é só para facilitar na hora de fazer MMC. O MMC vai ficar de 1, 3 e 5, certo?
Eu não vou fazer MMC aqui agora, porque eu fiz uma videoaula lá só explicando MMC. Vamos resolver. Vai ficar aqui, x é igual a... O MMC de 1, 3 e 5 é igual a 15. Certo? E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor, o 15, dividir pelo número que está aqui embaixo. E depois multiplicar aí em cima. Vamos fazer na próxima tela que está ficando um pouquinho confuso aqui, certo? Então vamos fazer aqui, vamos fazer separado. Vai ficar 1 sobre 1 menos 1/3 menos 2/5. Eu prefiro colocar do lado, pessoal, acho que é mais fácil de trabalhar, ok? Vou colocar aqui nosso 15, que é o resultado do MMC. Vou pegar aqui o nosso 15, vou dividir pelo de baixo. 15 dividido por 1 é igual a 15 vezes 1, 15. Coloco o 15 aqui em cima. Qual é o sinal aqui que eu tenho? É menos? Então vou copiar aqui menos. Vamos de lá de novo. 15 dividido por 3 é 5. Aí eu vou pegar esse 5 e multiplicar aqui, ó. Vai ficar 5 vezes 1, que é igual a 5. Muito bem. O que eu faço agora? Eu vou pegar os 15 e dividir por 5. Vai ficar 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2 dá 6. Opa, que sinal eu ponho aqui, ó? Vou pôr o sinal de menos. É simplesmente copiar o sinal aqui. Resolvendo, ó. 15 menos 5 é 10. 10 menos 6 é 4. Nós ficamos aqui com 4 sobre 15 avos. Ou seja, o nosso x é igual a 4 sobre 15 avos, que é a parte que o terceiro filho recebeu. Olha só, pessoal, o x estava aqui, ó, lembra que eu ia tirar MMC? Eu só não coloquei aqui para não ficar muito poluído, tá? Mas por isso que eu coloquei ele aqui embaixo. Ele não apareceu do nada não, tá? É que a gente realmente já estava calculando aqui o x com MMC. Olha só que legal. Sabe o que a gente acabou de descobrir com essa resposta? Que a herança foi dividida aqui, ó, em 15 partes. E aí acabou simplificando aqui e a gente ficou com 1/3 e 2/5. O que os primeiro e o segundo filhos receberam. Mas o total foi dividido em 15 pedacinhos. Vamos ver a alternativa correta? Olha aqui, ó. A alternativa correta é a letra E. 4/5 da herança. Ok? Gente, espero que tenham gostado. Fui um pouquinho mais rápido essa videoaula, porque já tem bastante coisa lá no meu site para vocês estudarem sobre frações, outros probleminhas. Mas o foco dessa videoaula é o seguinte. Pensou em total, você não sabe quanto que é. A questão é nesse esqueminha aqui, que é nessa daqui, o seu total sempre vai ser 1. Ok? Um grande abraço, até a próxima.